Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Vem e Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 24 de outubro e todos os dias eu compartilho uma escritura que é a designação do Vem e Segue. Eu convido você a fazer parte desse estudo diariamente comigo. Pode me acompanhar aqui pela Rádio Sud, a sintonia que eleva, no horário meio-dia e 9 horas da noite, ou também aqui pelo meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Hoje eu vou compartilhar com vocês o livro de 3º Nef, capítulo 29 e depois o capítulo 30, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui no capítulo 29 é que o Senhor ele fala que está fazendo uma obra grandiosa, maravilhosa entre nós, tá bom? Aliás, aqui quem está falando é Mormon, né? Ele está fazendo um resumo dos escritos e ele diz que quando o livro de Mormon ele aparecer entre o povo, né, entre os gentios, é um sinal que a profecia de que Deus ele está reunindo novamente as tribos de Israel, tá bom? Que Deus ele iniciou uma obra maravilhosa entre nós. Então ele fala dessa maneira, né? Quando essas palavras chegar aos gentios, ou seja, as palavras que ele está escrevendo, o livro de Mormon. E aqui no versículo 2 do capítulo 29, ele diz o seguinte: E sabereis que a palavra do Senhor, proferida pelos santos profetas, serão todas cumpridas. E não tendes que dizer que o Senhor retarda a sua vinda aos filhos de Israel. Então há algumas pessoas que pensam que Deus ele retarda a sua vinda, né? Que ele não vai, desde sempre é ouvido falar, né? A segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, e nunca chega essa segunda vinda. Então algumas pessoas pensam que não vai ter essa segunda vinda. Então na palavra aqui do versículo 2, se você apertar aqui na parte do rodapé que diz sobre retarda, ele leva para uma parábola que Jesus Cristo conta lá em Lucas capítulo 12. Né? Aliás, Cristo ele vem trazendo uma série de ensinamentos ali em Lucas 12, né? Sobre buscar o reino dos céus, primeiro buscar o reino de Deus. Né? Ele fala dos seus servos e também ele fala das obras que devem praticar, dar esmola aos pobres, ajudar os necessitados. Né? E ele conta essa parábola daqueles que não estão preparados quando Jesus Cristo voltar. E aí Pedro, no versículo 41, diz assim para Jesus Cristo: E disse-lhe Pedro: Senhor, conta-nos esta parábola, a nós ou também a todos. Ou seja, tinha vezes que Jesus Cristo contava uma parábola, mas não explicava a multidão. Então ele chamava só os 12 apóstolos ali, explicava só para eles, ou só aos discípulos ali que era necessário entender. Então ele começou a explicar essas palavras, né, que ele tinha acabado de contar a Pedro e aos demais ali. Ele diz assim: Mas aquele servo que disser em seu coração, o meu senhor retarda a vir, e começa a espancar os criados, e começa a beber e embriagar-se, né? E virá o Senhor daquele servo um dia em que ele não espera, numa hora em que ele não sabe, e separa-o-á, e pôr-o-á à parte com os infiéis. Então ele está falando que aqueles servos, né, aqueles que ele chamou para trabalhar na vinha dele, ou seja, os membros que tem chamado, pessoas que deveriam cuidar das outras pessoas, ministrar, né, aqueles que são chamados para trabalhar na obra, né? E pensa, tá longe ainda, Jesus Cristo não vai vir agora, e deixa de fazer essa obra. Ele fala que ele vai vir numa hora a qual nós não esperamos, né? Que nós não vamos perceber que ele está vindo. Ele vai vir como um ladrão na noite, né? Ele vai pegar a pessoa de surpresa. Então, é contado que esses que não estão preparados, ele vai pôr a parte junto com os infiéis, junto com aqueles que não guardam os mandamentos. Na continuação da parábola, ele diz assim: E o servo que soube a vontade do Senhor, e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não o soube, e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E ao qualquer que é muito dado, muito será exigido. Eis que muitos lhe confiou, muito lhe pedirá. Bom, então ele fala aqui que aquele que ficou sabendo da sua vinda, que está sabendo da vinda dele e não se preparou, quando vir e não estiver preparado, ele vai açoitar aqui nessa parábola, né, com muitos açoites. E aquele que não soube, ou seja, que
que não sabia da vinda de Cristo e é digno de açoite também, ele vai açoitar pouco. Porque ele diz que aquele que é muito dado, muito é requerido. Aquele que sabe mais, né, é exigido mais daquele. Então, nós somos membros que devemos fazer a obra do Senhor, vai ser exigido mais de nós. Então, ele conta essa parábola aqui para falar sobre a sua vinda, que ele não retarda a sua vinda. Voltando lá para o capítulo 29 de Terceiro Neve, no versículo 5, ele diz assim: ai daquele que desdenha a obra do Senhor, sim, ai daquele que nega a Cristo e suas obras. Bom, haverá muitos que não vão aceitar a obra, o livro de Mórmon, que não vão seguir o nosso Salvador Jesus Cristo. Então ele fala, ai daqueles que desdenham essas coisas, né? Como isso pode se aplicar a nós, que nós já aceitamos o Evangelho, já se batizamos, como isso pode se aplicar a nós? Como nós não desdenhamos, né? Não deixamos à parte como ele falou aqui, não desdenhar a obra do Senhor. A obra que ele está falando aqui é o livro de Mórmon, as escrituras. Então, para que eu não desdenhe, né, como se não fosse nada aqui, eu tenho que dar valor. E como que eu dou valor? Estudando as escrituras todos os dias. Então, aí isso demonstra, né, que eu estou dando importância à obra do Senhor. Eu vou ler agora o capítulo 30, tá bom? De Terceiro Neve. Esse capítulo 30, ele tem apenas 2 versículos, então praticamente vou dizer, nós lemos o capítulo inteiro, né? Porque é só 2 versículos. Essa parte aqui, Mórmon, ele está se dirigindo aos gentios, tá bom? Em nossa época aqui, sobre a obra do livro de Mórmon e o que nós devemos fazer. Então, ele dirigindo diretamente a nós, ele diz assim, versículo 1 e 2. Ouve, ó gentios, e escuta as palavras de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o qual ele me ordenou que dissesse a respeito de vós, porque eis que ele me ordenou que escrevesse dizendo, afastai-vos todos, gentios, vossos caminhos iníquos, arrependei-vos de vossa maldade e de vossas mentiras e embuste, e de vossas libertinagens e de vossas abominações secretas e vossas idolatria, e de vossos homicídios e de vossas artimanhas sacerdotais, e de vossas invejas, e de vossas discórdias, e de todas as vossas iniquidades e abominações. E vinde a mim, e sede batizado em meu nome, a fim de que recebais a remissão de vossos pecados, e recebeis o Espírito Santo, para que sejais contado com o meu povo, que é da casa de Israel. Bom, então aqui ele está falando diretamente aos gentios, né? Bom, a partir do momento que eu me batizei na igreja, né, como diz o apóstolo Paulo, né, já não sois forasteiro nem estrangeiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, uma vez que eu sou batizado, eu passo a pertencer à casa de Israel, eu deixo de ser gentil. Então, esse convite que ele está falando aqui de deixar toda a mentira, a iniquidade, a abominação, todo o pecado, ele fala para nós abandonarmos tudo e entrarmos, né, para o batismo, receber o Espírito Santo e fazer parte da casa de Israel para receber todas as bênçãos que o Senhor prometeu à casa de Israel. Então hoje em dia, se alguém me perguntar, eu não me considero um gentil, tá bom? Porque eu entrei para a casa de Israel por meio do batismo. Então todos nós fazemos parte da casa de Israel quando nós nos batizamos. Bom, é interessante notar nesses capítulos que o Salvador Jesus Cristo, ele fez a parte dele, ele fez a expiação, todas as coisas, e que aqui ele fala sobre a nossa parte também, que nós devemos fazer, abandonar o pecado. Só que nossa parte, você vê, Deus ele é tão misericordioso que a nossa parte ele nos ajuda a fazer. Ele não diz, né, eu já fiz a minha parte, agora você tem que abandonar os seus pecados, se vira aí. Não, nós podemos buscar força no Senhor para largar vícios, largar vício de pornografia, pecados, tudo que é difícil para nós largarmos, nós ainda devemos buscar a ajuda do Senhor, Ele vai nos ajudar. Não existe Deus como o nosso Deus, né? Tão misericordioso e bondoso. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.